Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Se quiser assistir o vídeo sem grades, faça um Pix de qualquer valor para ajudar o canal. Acesse o primeiro link da descrição. São as emoções do Grande Prêmio da França. Você em todo o Brasil ligado na Band. A 12ª etapa da temporada. Corrida número 1069 e a 18ª. E parece que a última, pelo menos, ano que vem não vai ter mais o Grande Prêmio da França em Paul Ricard. Paul Ricard, que fica na cidade de Le Castellet, a 815 quilômetros de distância da capital Paris. Circuito que tem 5.842 metros. A gente está vendo aí, serão 53 voltas. Amanhã, domingo, portanto, 53 voltas, 343 km por hora, velocidade máxima. São 15 curvas com uma elevação até 30,4 metros ao ponto mais alto. E a escolha de pneus, exatamente a gama intermediária. Os pneus C2, C3 e C4, da direita para a esquerda do vídeo. O branco é o duro, o amarelo é o médio, o vermelho é o macio. E a gente fica na expectativa do que vai ser utilizado por pilotos e equipes para essa classificação. O helicóptero vai se aproximando, vai chegando e vai trazendo as imagens do circuito de Paul Ricard. A temperatura ambiente nesse momento na casa de 30 graus, temperatura da pista 55, 47% a umidade relativa do ar e o vento praticamente parado, 1 km por hora na direção noroeste. Essas são as condições climáticas no momento. Você vê exatamente aquela pista onde acontecem as decolagens, a pista está ali, a pista de pouso. As bandeiras francesas e alguns guarda-sóis também abertos nesse momento. Calor e vento juntos no circuito de Paul Ricard. E daqui a pouquinho da classificação importante. E tem gente que já está ali querendo se hidratar. Coisa linda, hein? Torcida presente em grande número, tomando todos os lugares. Aquela rapaziada ali tá melhor, que tá na parte coberta. Quem tá na parte de... se vira. Ou de guarda-chuva ou de guarda-sol, não importa. O negócio é estar presente, né, Felipe Jafone? E tem gente que tá até dentro da piscina. Hoje eu não vi essa imagem da piscina aí. Eu também não. Gente, Arquibancada realmente lotada. Reginaldo, está sendo um prazer muito grande a gente ver todas as corridas até agora, 11, essa é a 12ª, autódromos absolutamente lotados, isso é muito legal. A gente vê o que aconteceu já desde o ano passado, né, Sérgio? A evolução da Fórmula 1, que ganhou de novos adeptos, especialmente, por exemplo, na França era comum, na Inglaterra era comum, na Itália era comum, na Alemanha, mas especialmente nos Estados Unidos, onde a Fórmula 1 não era tão bem aceita como é atualmente. Já vamos para o Q1, o início do treino serão 18 minutos, onde os 20 carros vão disputar 15 posições para o Q2. E depois teremos 14 minutos para a disputa do Q1. Ainda dá tempo ali, olha, interessante essa imagem, o piloto está ali olhando, obviamente, alguma coisa, algum gráfico, alguma informação. Poucos minutos antes do início, o Gasly está dando uma olhada ali, uma geral, no que trouxeram de informações para ele. Movimentação do público ainda é grande, muita gente foi até as áreas de alimentação, de convivência, estão retornando. Aí você vê o Esteban Ocon, piloto francês da equipe Alpine. E chega a ter uma responsabilidade assim maior, né? O piloto deve ter para si uma responsabilidade, Reginaldo, correndo na França para uma equipe francesa, um jovem piloto que tem uma vitória na Fórmula 1. Isso pode funcionar positivamente ou negativamente. Até agora parece que tem sido positivo. O Gasly e o Ocon têm sido muito comemorados pela torcida. Eles mesmos fizeram em suas redes sociais, eles abraçados, porque são aqueles franceses em que o torcedor ainda pode apostar. Aliás, um deles, o Gasly, foi o primeiro vencedor depois de 20 anos que um francês havia vencido, o Olivier Panis em Mônaco. Ele foi o vencedor em 2020 e o Ocon foi vencedor em 2021 na Hungria. Olha, em termos de pole positions, em todos os 61 grandes prêmios até agora disputados, quando nós temos nesse exato instante a luz verde na saída do box, você está liberado a pista, os carros estão indo devagarzinho ali em direção à saída do box. Nós tivemos 61 grandes prêmios e Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial argentino,
foi o cara que mais marcou poles na França, com 5. Michael Schumacher, 4. Dos pilotos que estão em atividade, nós temos Hamilton e Alonso com 2 poles cada uma e o Verstappen com 1. Entre os brasileiros, Ayrton Senna foi pole position em 86 e Felipe Massa em 2007. Nessa temporada, o Leclerc tem 6 poles, o Verstappen tem 3, Sainz 1 e Pérez 1. E aí vamos com a imagem do Pierre Gasly, carro número 10 da AlphaTauri. O vento aumentou agora para 2 km por hora, a temperatura do asfalto de manhã, lembra, estava 49, agora 56 graus. Temperatura ambiente na casa de 31. E aí o Sainz que vai largar no fim do grid ao lado da Haas do Kevin Magnussen. Quem fizer o melhor tempo nessa aí é que larga na frente, né, dentre os 2 pilotos da Ferrari e também da Haas. Campeonato Mundial que tem o Verstappen com 208 pontos na liderança. E a torcida francesa toda ali com as bandeirinhas, o número 10 ali, que é exatamente o número do Gasly. Serginho. Mariana Becker. O Gasly tem uma arquibancada inteira para ele e o Ocon também tem uma arquibancada inteira para ele. Então a gente vai ver o 10 aí também, sabe? Eles se dividiram bem aqui na torcida. Muito legal. Verstappen lidera o Campeonato Mundial com 208 pontos, 170 tem Charles Leclerc em segundo, 151 tem o Pérez em terceiro, o Carlos Sainz tem 133 pontos, é o quarto, depois Russell em quinto, Hamilton em sexto, Norris em sétimo, e aí o campeonato vai até o Latifi na última posição, é o único piloto que não marcou ponto ainda no Campeonato Mundial. Estamos com a regressiva dos 18 minutos, os pilotos vão aquecendo seus pneus para abrirem voltas rápidas dentro de mais alguns instantes. Nesta semana o Brasil ganhou mais uma medalha com direito a recorde. Alisson dos Santos foi ouro no Mundial de Atletismo. E você acompanha essa história e muito mais hoje ao 12h45 na Band com o Band Esporte Clube. Hoje a apresentação da Paloma Totti. O Beck, que tem também uma matéria especial com Esteban Ocon, feita pela Mariana Becker. A gente vai conhecer um pouquinho mais do piloto francês Esteban Ocon no Beck a partir de 12h45, logo depois do nosso agro. Hoje a apresentação de Paloma Totti. A gente viu a escorregada do Gasly para abrir a volta, tem a ver com aquilo que a Mariana falou também, que o Gunther estava explicando, ou seja, o piloto precisa abrir a volta naquele momento lá, antes, né, da curva, da entrada da reta, com a temperatura dos pneus 5 graus mais baixo do que o ideal. Então as primeiras curvas, ele escorrega um pouquinho, porque vai chegar, né, nesse ponto aí deve estar na temperatura certa, porque no final da volta, de uma volta só, ele já passou o limite de temperatura, então eles precisam achar um compromisso. Quando a Mariana falou isso, me veio uma pergunta que escapou e agora voltou na minha mente. A calibragem, ela tem a ver com isso também? Ele pode sair com uma libra menos ou uma libra mais, dependendo do que ele vai querer encontrar pela frente, ou Sim, Felipe? mas é controlada. A calibragem dos carros de Fórmula 1, a Pirelli tem o controle, tem um sensor de cada pneu, de todos eles, de todos os jogos que coloca, inclusive os que estão parados lá, a Pirelli sabe a temperatura e a calibragem que os pneus estão no momento. Eles não podem, a cada circuito uma calibragem muda um pouquinho para cima, um pouco para baixo, eles não podem sair abaixo do limite, né, da calibragem. Isso tudo tem super a ver, né? Quanto mais vai ganhando temperatura, vai também ganhando a calibragem dos pneus. Vai subindo a temperatura, né? Vai subindo também as libras dos pneus. Fala, Regina. E interessante também, Sérgio, que cada pneu que está lá dormindo, como disse o Felipe, ele é de um piloto. Está determinado. Desde que foi fabricado, ele é do Leclerc, ou é do Gasly, ou é do Tsunoda, e não pode ser usado em outro carro. Gasly faz 1:33,6. 1:36,696. Os pais dele, o pai dele está com os 2 dedos cruzados. O pai do Gasly. Aí o Leclerc 1:31,7. Não falei que tinha coisa guardando? Já é o melhor tempo do fim de semana. 1:31,727 é o tempo de Pierre Gasly. O melhor tempo tinha sido, de Charles Leclerc. O melhor tempo tinha sido exatamente do Verstappen com 1:32,2 nos treinos livres. Aí o Pérez vai para a segunda, 1:32,5. Perdão, 1:32,3. 1:31,7 Leclerc, 1:32,3 para o Pérez.
até agora. Leclerc, Pérez, Tsunoda, Gasly, Stroll, Mick Schumacher e Vettel, com tempos marcados até agora. E falando da calibragem dos pneus para concluir, o mínimo para essa etapa aqui, 21,5 PSI nos pneus traseiros e 24 nos dianteiros. Para ter uma referência do que se perguntou, vamos supor, um pneu a 20 graus, no limite de temperatura aí que a gente acabou de falar, com 21, ele vai ter com uma pressão de 14 libras, quando ele estiver com 30 graus ele vai estar por 17, 18 libras. Esse pneu com 70 ele sobe lá para 22, 23 e assim vai subindo até a 100 graus, que é o limite que eles usam. Eu tenho um amigo que vai me matar. Eu tenho um amigo que vai me matar. Pronto. Sabe o que é? Rubens Barrichello. Eu falei das poles aqui do Massa e do Ayrton Senna e eu esqueci de falar de uma pole incrível que o Rubinho fez de Stewart em 99, exatamente na chuva. Grande Rubinho Barrichello, pole position, 3 poles brasileiras, portanto, no GP da França. A pole do Rubens Barrichello em 1999. Um abraço, um beijo e desculpa, amigo. Estamos juntos nessa aí, Rubens Barrichello. O Verstappen foi mais lento no primeiro setor. Leclerc na ponta com 31,7, faltando 11 minutos para o encerramento do Q1. Nesse primeiro setor ele foi mais lento, só que só um centésimo. Ele está tecnicamente empatado com o Leclerc no setor 1. Vamos acompanhar agora o setor 2. Bom, o Verstappen já mais rápido, é melhor agora. Faz um melhor segundo setor até agora o Verstappen. Mais 8 centésimos. A diferença até o setor 2 é de 7 centésimos. O que vai valer é o setor 3, onde nos treinos livres a McLaren era um golinho mais rápida. A Ferrari, desculpa. Leclerc, Pérez e Bottas, Tsunoda, Zhou, Gasly, Stroll, Mick Schumacher e Vettel. São os que têm tempos até agora. Vão campeão mundial Max Verstappen. Surge pela reta. Asa móvel aberta. Vai passar. Passou Verstappen em segundo tempo, 1:31,8. Norris passa ali logo atrás, abrindo volta. Não, vai fechar a volta também o Norris. Fechou a volta o Norris em 4, 32,6. E agora Hamilton. Esteban Ocon à frente ali do Lewis Hamilton. 10 minutos para o fim do Q1. Hamilton vai para sexto, 1:33,0. Longe ainda. O Ocon estava um pouco lento, não sei se ele chegou a atrapalhar ali o Hamilton. Ele está abrindo volta o Ocon agora. Russell passou na 7ª posição. Marcou 1:33,178 o George Russell. Menos de 10 minutos agora para o final do Q1. Brasil urgente, de segunda a sábado, 4 da tarde. José Luiz da Atena fala o que precisa ser dito para fazer valer os direitos do cidadão. Não perca, de segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil urgente com José Luiz da Atena. Ou seja, alguma coisa atrapalhou sim o Ocon ao Verstappen, ao Hamilton, perdão, por 2 razões. Primeiro, o normal seria a equipe avisar: olha, você vai fazer a última curva, na sua frente tem o Ocon abrindo volta. Então ele atrapalhou. Se não avisou, pior ainda. Então, porque o Hamilton entrou sem saber se ele estava na volta lançada ou abrindo volta. Gasly é nono, 1:33,439, melhora o tempo e fica ali entre os 10 primeiros colocados. Agora Tsunoda, a AlphaTauri, que veio cheia de inovações, cheia de novidades para essa corrida, coloca os 2 carros ali no top 10 nesse momento. Faltando um pouco mais de 8 minutos para o encerramento do Q1. Alonso e Ocon, os 2 carros da Alpine. Alonso 32,8, pula para quinto. Serginho. E o Albon vai para a 11ª posição. Mariana Becker. Você está vendo aí o capacete do Ocon foi desenhado por um menino, o William, de 12 anos, desenhou essas árvores do lado e atrás ele desenhou o símbolo de Évreux, da cidade do Ocon. Que legal, bacana, hein? Recuperação de imagem do carro do Verstappen. What was Checo doing there on the line, man? Understood. Ele reclamando do Pérez, que falou o que ele estava fazendo bem na linha rápida ali. E aquele momento na recuperação de imagem, o Ocon tá abrindo a volta. O Hamilton teve que quase matar o carro. Yeah, copy. Falando que foi atrapalhado nas últimas duas curvas.
Aí o Sainz ainda não tem tempo marcado, o Magnussen também sem tempo. São os dois que vão largar do fundo do grid. Vai abrir a volta dele agora, Carlos Sainz. É o quarto colocado no campeonato com 133 pontos. Você ligado na Band, acompanhando a classificação amanhã a partir de 9h30. Abrindo a programação da Band, a programação esportiva do domingo, o Grande Prêmio da França. E depois você vai curtir o show do esporte com a apresentação da Glenda Kozlowski e do Elia Júnior. Estamos acompanhando a volta do Sainz. Primeiro setor 1 aí continua com o Leclerc. E perdeu um décimo ali. I don't understand why we did the second push, to be honest. Understood. Ele falou, eu não entendi o porquê que a gente deu a segunda volta rápida, vai? Porque então, né, uma volta era suficiente. Leclerc mantém-se na ponta, 1:31.7. Você vê letra P ali ao lado, todos que estão no box, no pit. Portanto, carros parados na pista nesse momento não estão andando. A gente está vendo aí em movimento o carro. Carlos Sainz está acompanhando a volta do espanhol da Ferrari. 6 minutos para o final do Q1. Até agora 3 décimos e meio, não vem para fazer uma boa volta aí, provavelmente para ficar em terceiro, dependendo desse último setor. Passou o Sainz, fez 1:31.7 e pulou para terceiro. Cravou terceiro o Felipe, e porque de fato era uma volta com os 3 melhores setores dele, mas ele até então não tinha feito grande coisa. Olha que coisa linda, com o carrinho da Ferrari e a chupeta. Mais linda, né? Não está muito preocupado com o que está acontecendo na pista, mas já tem o coraçãozinho dele ali vermelho, né? O Magnussen... Carrinho do Leclerc, o Leclerc disse que a primeira... Desculpa, perdão. É porque eu me lembrei que o Leclerc disse que a primeira memória que ele tem da Fórmula 1 é ele brincando com um carrinho assim de Fórmula 1. Ele que é fã do Senna. Pronto, tá respondido aí. Quem sabe tá ali um novo piloto, então. É. Ou pelo menos um cara que vai gostar, um garoto que vai crescer e vai gostar, vai se tornar um cara que gosta de Fórmula 1. Latifi é o 18º colocado. O Mick Schumacher voltou agora para o box, tem a 17ª marca. A Haas não está bem mesmo, não está bem. Você vê que não tem regularidade da equipe. E pelo que a gente viu de informação, já está decidido. No caso do Magnussen, como ele tem que trocar componentes, vai trocar tudo e vai largar em último. Será que a Haas está preparando o pacote só para depois das férias, Reginaldo? É provável, porque não empacotou nada diferente até agora, né? E aí tem essas três semanas paradas. Pode ser que as coisas não tenham ficado prontas ainda e venham para depois da Bélgica, depois da Hungria e antes da Bélgica. Aí o Guan Yu Zhou, que está na 16ª posição, Serginho. é a primeira posição ali depois da zona de eliminação. Mariana Becker. A programação é para a Hungria, tá? Eles devem apresentar, a Haas deve apresentar um pacote grande na Hungria. Perfeito. Olha, se eu tivesse que testar coisas novas, teria sido em Paul Ricard, que tem todo tipo de situação para ser enfrentada. Curva de lenta, curvas de retas. A Hungria é um pouquinho mais complicado, né? Curvas lentas, altos e baixos, pequenas retas. Mas, enfim, é uma equipe que ela não apronta as coisas no momento em que ela quer. Vettel é o último dos que marcaram tempos. Eu não sei se o Magnussen vem ou não para a pista, ele não marcou nenhum tempo ainda. 3 minutos, a gente já informou aqui exaustivamente que ele vai largar do fim do pelotão. Está trocando tudo o Magnussen. Então recebe como penalização largar do fim do pelotão. E o Guan Yu Zhou, que como eu disse é o 16º, ele está ali querendo tirar o Stroll dessa 15ª posição. Quem sabe pular ainda mais na tabela de classificação de tempos. Menos de 3 minutos. Olha em cima do gráfico ali as bolinhas, são os carros, né? Representados ali graficamente.
E é uma fila, né, de gente que está ali dando uma volta de aquecimento para dar uma volta lançada apenas. É porque a briga vai ser boa, né, agora. Você pega aí do Ocon, que é 10º, até o Mick Schumacher, que é 17º, você tem 4 décimos aí. Então, vai valer muito quem acertar essa última volta. O Russell chegou a ultrapassar ali um carro da Williams. Era o Albon. Para poder abrir a volta à frente do piloto tailandês. Aí você vê o Guan Yu Zhou. Carro 24 da Alfa Romeo. 2 minutos para o fim. Dos 20, 15 vão avançar. Expectativa dentro do box da Alfa. Abriu a volta aí o Guan Yu Zhou. SFT, o número 1 do ranking brasileiro, Clebinho Souza encara Cássio Jacaré. Hoje, 11h15 da noite, tem MMA, tem muita disputa no cinturão do SFT. A partir de 9h30 começa a transmissão na Band. Você em todo o Brasil vai se ligar na Fórmula 1, 9h30 da manhã. Ao vivo, Joe deu uma rabiada ali com a sua Alfa. Segurou bonito. Bom, bonito foi para os olhos, né? Para o tempo é péssimo isso. De qualquer forma, ele fez o seu melhor primeiro setor. Vamos ver agora o segundo setor dele. Cravou 330 por hora. Ali no trecho onde é aferida a velocidade máxima dos carros. Os comparativos de tempo do Joe e do Albon. E aí a rodada do Albon. Alexander Albon rodou e para ele já era. Albon roda. Guan Yu Zhou não fez um bom segundo setor. Aquela saidinha de traseira ali custou para ele alguns décimos. Hamilton faz o seu melhor primeiro setor e não um bom segundo setor também. Assim como o Russell, que fez um péssimo primeiro setor e o seu melhor segundo setor. Últimos 10 segundos. O tempo vai acabar e quem passar pela reta e receber a bandeirada já era. Aí o Guan Yu Zhou. Vamos ver o tempo. Acabou o tempo. Ele marca, fica na 16ª posição, não melhora, portanto está fora o Zhou do Q2. Perdeu 4 décimos naquela escorregada. Vamos ver o Russell. Ele melhorou ali o seu segundo setor. Aí o Jorjão da Massa vai passar. Ele tem o 9º tempo. Ele passa, continua no 9º tempo, mas melhora o tempo, 1:33:1. Praticamente se garante para o Q2. Yuki Tsunoda é quem vai fechar a volta agora, o japonês. Quadriculada para ele. Tsunoda já tem o 11º tempo. Ele não melhora, fica com a 11ª posição, Yuki. Aí Mick Schumacher vem fazendo a sua melhor volta agora. Quem vai passar é o Stroll. Stroll passa. E fica na 15ª posição. Ele está na zona de corte ali, o Stroll. Já foi cortado porque Mick Schumacher deu uma volta espetacular e foi para a 10ª posição. Gasly está na zona de corte. Vettel, 11º agora. Albon na zona de corte. Uma reação de Sebastian Vettel. Magnussen, que volta foi essa? 1:32:7, não tinha dado nenhuma. Quando deu, foi logo lá para cima. É, eles estavam escondendo um joguinho aí, a Haas. Os 2 carros. Vamos ver a rodada do Albon. Na entrada do chicane, né? Ueba! Para quem encostou na tangência ali, foi a hora que saiu de traseira. Está encerrado, portanto. Vamos ver a rodada do Albon. Na entrada do chicane, né? Ueba! Para quem encostou na tangência ali, foi a hora que saiu de traseira. Está encerrado, portanto, o Q1. Os que passaram: Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez, Norris, Magnussen, Alonso, Bottas, Hamilton, Russell, Vettel, Ocon, Tsunoda, Ricardo, Albon.
O Gasly fora, por incrível que pareça, o Albon ainda conseguiu a 15ª posição e o Gasly ficou a 16 milésimos. Ele falando que se deu mal ali no último setor por causa realmente de foi atrapalhado de trânsito ali. O Stroll, né? Mas o Gasly fora uma grande decepção. A volta do Mick Schumacher foi deletada, hein? Foi deletada por limite exatamente na curva 3. As curvas estão sendo observadas, especialmente são as curvas 1, 2, 3, 5, 8 e 9. Então ele saiu, teve excesso no limite de pista, portanto aquela volta de sexto tempo apaga, esquece. Ele está fora, eliminado no Q1. Reginaldo. Exatamente o que eu estava dizendo, o Gasly fora, dentro de casa, olha a decepção. Ele que, você viu que cada vez que ele passava diante da torcida, as bandeiras francesas agitadas e a torcida gritando. Caramba, que decepção, o pai dele estava com os 2 dedos cruzados. Grande decepção. E você vê, o Tsunoda passou, 13º, né? E o Ocon não foi lá essas coisas, né? 12º. Agora, uma pena o Mick Schumacher, né? Na curva 2 e 3 ali, eu vou até dar uma verificada, mas vamos ver se mostra a imagem. É a tangência, a curva, a parte interna, que também tem limite de pista. Basta saber se foi a parte interna mesmo, ou se foi essa parte externa. Aí foi aquela rabiada que deu o Guan Yu Zhou. Ah, sim. Ó, isso aí custou pra ele muito. Quase. I nearly spun in turn 6. Eu não peguei direito, alguma coisa de... ficou em sexto, eu não peguei esse rádio, não. E o Mick Schumacher, olha só. Esse aí, ó, a parte interna, onde você cantou, exatamente a parte interna da curva. Ele atacou demais, tem um cone ali, exatamente, que ele delimita, né? A atitude que o piloto deve ter em relação à tangência, né, Felipe? Exatamente, não pode encostar o pirulito amarelo ali, e aí é deletado. Uma pena, porque ele ia estar dentro. E ali o rádio que a gente ouviu, ele estava falando da sexta, na curva 6, ele estava só reclamando que ele deu aquela escorregada na curva 6. Perrengue na Band, avisa a família, porque amanhã, 8 da noite, a risada é garantida, Mari. Tatola, Denis, Ângelo e Ricardinho. Amanhã, perrengue na Band, logo depois, Breaking Bad. Fala, Mariana Becker. Um minutinho só, vamos ouvir o rádio. Okay, Mick, sorry, the lap was deleted for turn 3. Turn 3. On the inside of you. I don't know, we're checking now, Mick, but that's what it says, so... we're checking and we're going to talk to them as soon as we can here. Ele falando ali, né? Mas o que aconteceu? Ele falou na curva 3, né, pelo lado de dentro. E ele ficou um pouco surpreso. Mas era só ter... Piloto normalmente não lê muitas coisas do briefing, assim, né? Mas tá no papelzinho do briefing lá que não pode encostar. Tsunoda e Ricardo também tiveram voltas deletadas, apesar de que os dois conseguiram aí... 4º para o Ricardo e 13º para o Yuki Tsunoda. Agora sim, fala, Mari Becker. Pô, tem um delayzinho, eu acabo te chamando na hora errada, mas só para lembrar que o Drogovic aconteceu a mesma coisa com ele, né? Ele ia conseguir o 4º tempo, mas vai ter que largar no domingo em sexto, porque a volta dele foi deletada exatamente ali. México, com as máscaras mexicanas, a torcida do Sérgio Pérez. Ô, Regi, vamos ouvir o rádio. What are they saying? I don't know. We're talking to race control. We're going to get ready to run. We're going to get ready to run right now. Eles falando que vão se preparar para andar. Eles estão falando com a direção de provas ali. O Mick está com esperança ainda. Eles estão com esperança. Falando, mas esquece porque ele avançou ali em cima da faixa. Exatamente. Não tem... Ali a imagem é nítida, né? Regi, eu ia falar com você exatamente. Claro que o México não teve nunca uma safra, uma gama grande de pilotos na Fórmula 1, mas como os mexicanos estão entusiasmados, né? Em todos os circuitos, a gente vê a bandeira mexicana, as máscaras mexicanas, os torcedores. É verdade, esse fenômeno Sérgio Pérez, o mexicano sempre gostou, na verdade, né? Desde os irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues. O Ricardo Rodrigues, aliás, morreu com 18 anos, estreando num grande prêmio do México. E ainda assim, os mexicanos continuaram acompanhando e o Pedro Rodrigues ganhou corrida, foi um dos grandes pilotos. O Emerson chegou a correr com ele e tudo. Mas agora, nessa geração mais nova, a gente teve Héctor Rebaque, que não era um piloto de grande destaque, foi companheiro do Nelson Piquet. E agora não, agora tem o Sérgio Pérez, que é um piloto que está tendo uma chance, aliás, a sua segunda, a primeira não deu certo numa equipe grande, que foi a McLaren, mas está tendo a sua segunda chance numa equipe grande. Não faz o trabalho que a gente esperava dele.
mas é de altos e baixos. De repente ele vai lá e ganha uma corrida, né? Ele não ganhou simplesmente em Mônaco. Estamos com o início do Q2. Dando uma olhada no regulamento, eles não falam que você não pode encostar naquele, naquele pininho amarelo que eles chamam de bola. A questão do bola é lugar. Se você passar por trás da curva ali, você tem que seguir e fazer um caminho ali. O que fala é a linha branca. Provavelmente o que acontece, eles colocam de uma forma que quando você raspa naquele pino amarelo, significa que a roda de fora já está para dentro da linha branca. Então, provavelmente isso que aconteceu. Estamos aí com 14 minutos na regressiva. E aí o Mick já deixou o carro mesmo, tá lá. Não tem jeito. Tirando as luvas para assistir o restante do treino. Quem se deu bem mesmo foi o Alexander Albon, né? Porque ele estava fora, ele rodou e acabou sendo beneficiado pela penalização que sofreu o Mick Schumacher. Mais um jogo de pneus zerinho para o Verstappen. Leclerc, Pérez, Norris, Alonso, Bottas, Hamilton, Russell, Vettel, Tsunoda, Albon, Verstappen, Sainz, Magnussen, Ocon e Ricardo. São os 15 que vão para a pista agora. Ao final desses 15 minutos, 10 vão avançar para o Q3. E aí vamos ter a disputa da pole position. Vamos ver o trabalho do Verstappen, né? O Felipe já falou que a Red Bull está andando até melhor do que esperava aí, porque a gente considerava uma pista mais do tipo Ferrari, até mais do tipo da Mercedes, que está aí com o Hamilton. Lógico que não esperando que a Mercedes fosse lutar por uma pole position, mas que ela fosse andar melhor. Mas o Leclerc, vamos lembrar que ele fez aquele tempo de 1:31.727, o melhor tempo do fim de semana, na primeira tentativa dele. Foi logo na primeira. Então, dá-se a impressão de que ele tem carro sobrando. Eu vinha defendendo isso, posso estar errado, mas é o que deu a impressão. Mandar um abração aqui para o Carioca, lá na Porta Garibaldi, no Rio Grande do Sul, acompanhando a nossa transmissão, curtindo o friozinho gaúcho e de olho na tela da Band. Faltando 12 minutos para o encerramento. Ninguém marcou volta rápida ainda. Todo mundo abrindo ainda a volta rápida para este Q2. Breaking Bad, amanhã 10h30 da noite. Você confere uma das séries mais assistidas e comentadas no mundo na tela da Band. O Sr. Walter White. Breaking Bad, logo depois de Perrengue na Band. O pessoal do Sul tá todo atento aí, todo observando, né? Não só o Carioca que está lá, o Carioca e o Fischer que estão lá, né? Porta Garibaldi, mas em Porto Alegre está o Gordo Cado e o Paulão Gomes, convidado lá para assistir a corrida de lá. Lá na Ilha das Flores, só curtindo as emoções da Band. Alô, Paulão, alô, Gordo, ligados aqui na tela da Band. Como raspa no chão. E você vê que melhorou muito o porpoising, né, deles, aquela batida forte, né? Você vê que ele vai raspando. Antes a gente ficava ouvindo o barulho de bater no chão, batia e parava, batia. Agora ele vai praticamente raspando. Quer dizer, a Mercedes achou o ponto certo aí, para não pular mais. Não sei se para todas as pistas, né? Exato. Norris vem fazendo o melhor tempo até agora. Primeiro e segundo setores são dele. O terceiro do Hamilton. O Hamilton faz 1:33.3. Passou o Russell 1:33.6. Toto Wolff com Oscar Piastri, com Augusto Farfus ali ao lado também o brasileiro. O Albon faz 1:34.0. Legal esse wipezinho no canto aí do vídeo. A câmera colocada dentro do cockpit e vendo ali o ponto de vista do Norris em relação aos pedais. Norris vai para a primeira agora. Eu falei o Piastri, ele era o Nick De Vries. Não o Piastri, mas o Nick De Vries. Oscar Piastri está no box da Alpine, está louco por uma vaguinha, está louco para sentar no cockpit. O Oscar Piastri, quem sabe ano que vem, né? Se tiver vaga, né? O problema todo é ter uma vaga, ter um assento, né? Leclerc agora. Pula para primeiro 1:32.5.
Verstappen veio um décimo mais rápido, só que até o trecho 2. E o trecho 3 a gente sabe que normalmente a Ferrari é mais rápida. Então pode ser que seja bem próximo o tempo dos dois. Hein? Alonso pula para terceiro, temos Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton e Bottas. Depois Vettel. E agora Pérez, 1:32.120, para deixar assim, os mascarados mexicanos aguçados, atiçados. E agora vem Verstappen. Ricardo passou em quarto. Verstappen vai passar agora. E passa em primeiro, 1:31.990, a melhor volta no fim de semana. É do Supermax. É do campeão mundial 2021, Reginaldo Leme. Não é surpresa não, mas você vê o Verstappen e o Pérez andando agora, mas o Leclerc tem... O Sainz está fora mesmo, porque o Sainz resolveu nem treinar nessa aí, porque ele vai largar em último, tá poupando equipamento, mas o Leclerc ficou sozinho agora para tentar quebrar essa hegemonia aí da Red Bull. Eu ainda acho que o Leclerc é favorito ainda a bater esse tempo da pole. Menos de 9 minutos. Temos Verstappen e Pérez dos dois carros da Red Bull. Depois a Ferrari do Leclerc. Depois temos Norris, Magnussen, Ricardo, Alonso, Hamilton, Bottas e Vettel. O Vettel, que chegou a me dar um susto, porque ele ficou na posição do TL3, deu uma reagida na classificação. Nesse momento estariam eliminados o Russell, o Ocon, o Albon e o Tsunoda. O Sainz veio pra pista, viu, Regi? Ajeita esse boné aí, cara. Dá um tchauzinho. Sainz vai abrir a volta dele agora. E a surpresa é o Pérez, porque o Pérez jamais esteve competitivo e andando perto o tempo todo do Verstappen. De repente, acertou. E o Sainz está aí mais para deixar o carro prontinho para a corrida mesmo. A briga dele é só ficar na frente do Magnussen. We still see a strong wind, exit 6, exit 8, 9. Eles falaram, ó, a gente ainda vê um vento muito forte na saída da 6, da 8 e da 9. A gente podia dizer assim, a briga dele para ficar na frente do Magnussen, porque eles estão largando os dois na última fila mesmo. Um tem um Ferrari, um outro tem uma Haas, mas a gente sabe que Magnussen é osso duro para passar. E o melhor primeiro setor é de Carlos Sainz. Pode até ser que ele esteja aí com pouco combustível para fazer a melhor volta dele agora no Q2 e de repente ele nem vai para o Q3. Não teria por que ir para o Q3, na verdade. Obviamente, se o Magnussen não for. O Magnussen agora está em quinto, então se bobear ele vai ter que ir. Segundo setor também. Será que o Sainz vai catar esse tempo aí do Verstappen? Até agora, 1,5 décimo mais rápido. Vai depender do terceiro setor, que ainda é do Leclerc, é da Ferrari esse setor. Então, uma boa chance dele fazer o melhor tempo agora. Sainz vai tomar o tempo do Verstappen. Ele que vai largar do fim do grid. Carlos Sainz, 1:31.081. Que é isso, amiguinho? Enfiou 9 décimos do tempo do Verstappen. Olha o que a Ferrari tem guardado, hein? É meio segundo só no setor 3. Mas tudo bem, que estava com o tanque bem vazio. Mas eu não sei não, viu, Regi? Talvez porque o Magnussen tá lá. Talvez ele tenha combustível, ele tem que ter pelo menos para entrar, né, no Q3 e fazer uma tentativa. Hamilton é o 9º colocado. Melhor tempo até agora dele, 1:33.245. E o George Russell está na 12ª posição, está precisando melhorar. I guess that is enough. 9 tenths faster than Verstappen. Ele já falou, ele entrou brincando e falou, acho que isso aí é suficiente, né? O engenheiro falou, só 9 décimos mais rápido que o Verstappen. Melhor volta do Russell, 1:33.6. Isso já mexe um pouco com os engenheiros, com o Christian Horner, né, com o pessoal da Red Bull. Já sabe que a brincadeira para a corrida é outra. Russell já recolheu. Acho que tentar colocar pneus novos e mais uma volta, né? É isso aí, porque ele tá fora, né? Vettel, 11º, está guardando também voltar para a pista. Impressionante como o ritmo de classificação dos carros da Mercedes não são bons, né? Eles falam abertamente aí que eles têm um problema
para o carro para dar uma volta, só que normalmente eles reclamam de temperatura, de não conseguir atingir a temperatura ideal para uma volta, para a primeira volta. Só que nesse caso aí, o calor que tá, eu acho que não é só esse problema não. A Mari acabou de conversar com o Pierre Gasly, que com certeza está muito decepcionado. Becker. Falar com o Pierre Gasly, que acaba de chegar aqui. Pierre, I believe you're super disappointed. What happened? Yeah, extremely disappointed to miss out for Tá bem a desapontado. couple of hundreds. And to be fair, I don't know why we struggled so much in this morning. Yesterday we were quite comfortable in the top 10 and Ontem a gente since estava FP3 tranquilamente entre os 10, mas hoje de manhã been able to não sei o que to aconteceu. put the same performance and yeah. Teria que ter pelo menos a mesma performance de manhã. A bit more time to analyze what's happened. Thank you. I want to get out early if that's okay. To avoid any yellow risk. We'll get you out as soon as possible, George. Ele falando ali que gostaria de ser mandado o mais rápido possível, né, para sair o quanto antes. Pode ser problema de calor, pode ter sofrido com o calor o carro da AlphaTauri, o Felipe Jafone? Estranho, né? Você vê que nem o próprio Gasly sabe o que aconteceu, né? Não acho que tem alguma coisa a ver com temperatura, porque ontem ele andou bem, né, numa temperatura alta, e de repente desandou aí o carro. Às vezes algum acerto que eles tentaram fazer mais, que funcione mais para a corrida, só que acaba ficando bastante a classificação. Vamos para os momentos finais do Q2. Masterchef. Os chefes amadores encaram uma prova em equipe no Sambódromo do Anhembi. Qual time leva melhor? Descubra nesta terça às 10h30 da noite na tela da Band. Finalzinho do Q2. Nesse momento estariam dentro os 10 primeiros. Sainz, Verstappen, Pérez, Leclerc, Norris, Magnussen, Ricardo, Alonso, Hamilton e Bottas. Lembrando que o Magnussen e o Sainz largam do fim do grid por troca de motor. Se o Russell não passar dessa fase, seria a segunda vez que ele fica no Q2, né? Ele foi 9 vezes ao Q1, assim, tanto quanto o Hamilton. E o Hamilton ficou uma no Q1, ficou 2 vezes no Q1. Aliás, o Russell ficou 2 também no Q2. O Hamilton ficou 2 no Q1, uma delas por ele ter batido o carro. E ali falava da diferença, né, das curvas de baixa, como a Ferrari é melhor. Eles têm uma tendência, o carro que falam, assim, que o carro da Ferrari é um pouco mais curto entre eixos. Até por isso que o carro ele consegue chegar no peso limite e a Red Bull não consegue. Eles estão brigando agora com 7,5 kg, 8 kg acima do peso, porque conforme maior o carro entre eixos, mais complicado fica isso aí. A Red Bull sempre teve no passado o carro mais curto da Fórmula 1 eixos, e nesse ano, talvez pelo efeito solo, toda a parte importante do carro está embaixo, talvez eles tentaram uma tática de deixar um carro mais comprido para usar mais essa parte, o assoalho, a asa debaixo do carro, para ter um carro melhor. Só que nisso perde em curvas de baixo, como aconteceu em Mônaco, né? Mônaco, que era um carro no passado sempre Red Bull, esse ano foi Ferrari. Um francês está fora e o outro está brigando para ficar dentro do Q3. Que esse aí, o Esteban Ocon. Ele é o 13º colocado, a melhor volta dele foi 1:33.7. Ele precisa de alguma coisa aí em torno de 1:33.4, 1:33.2 para ficar no grupo da frente. Esteban Ocon, entrevistado por Mariana Becker, logo mais às 12h45, horário de Brasília. É personagem de uma matéria especial no PEC. Okay, everything you got, please. Agora falou, tudo que você tem, coloca aí. É óbvio que ele vai fazer isso, né? Já faz o melhor primeiro setor dele, o Esteban Ocon. Torcida francesa, obviamente com pensamento positivo para ver se o Ocon consegue ficar entre os 10 primeiros. Vettel também vem ficando ali fazendo a sua melhor primeira parcial. Segunda parcial também boa do Vettel. Vettel que é o 11º colocado. Uma posição abaixo dos 10 que vão avançar. O Bottas é o 10º colocado e é o piloto que está na zona de risco. Esses números que aparecem em verde aí, vai aparecer daqui a pouquinho o Ocon, é em relação à linha de corte, né? Não em relação aos primeiros tempos. Ocon pula para sexto, 1:33.0. Deu uma respirada, mas vai aguardar aí os segundos finais. Agora é o Vettel que passa.
Vai passar Sebastian Vettel, passa. Pulou. É o 11º, tá chegou. fora Vettel. Vettel tá fora, Bottas é o 7º com 33,0. Jogou as duas Mercedes para fora aí. Para fora. Alonso. Agora o Tsunoda pula para cima. 1:32,836. É o 6º colocado Tsunoda. Alonso supera e vai para 5º. Quanta mudança nessa última volta. Já com o cronômetro zerado. George Russell é apenas o 5º. Leclerc é 2º. Russell vai passar. Vamos ver o Jorjão da Massa, é o 6º, 32,6. Hamilton, 13º. Ele está em volta rápida ainda. O Ocon ficou na 10ª posição porque o Ricardo pulou para 9º. Ricardo fez 1:32,9. Vai passar ali o Magnata. Kevin Magnussen é 7º, empurra o Ricardo para a 10ª posição. Bem O Ocon está fora, hein? O Ocon ainda tempo de abrir. Hamilton agora 5º, 1:32,7. O Ocon ainda passou com possibilidade de abrir volta ainda? Tá valendo a volta do Ocon, hein? Ele ainda tem volta o Ocon. Ele passou, não é boa. Ele já tirou o pé. Tirou o Já pé. tirou o pé. Que pena, os dois franceses fora aí do Q3. Para decepção do torcedor francês. Está encerrado o Q2 e nós temos Sainz, Leclerc, Verstappen, Pérez, Alonso, Russell, Magnussen, Norris e Tsunoda, os 10 que avançam, portanto. E os dois companheiros dos franceses entraram também, Tsunoda e Alonso. Ouvir a manifestação do público. Grande presença do público num dia muito quente em Le Castellet, no Autódromo de Paul Ricard. É muito louco é que, imagina o Pérez. Eu estava checando os treinos anteriores. Treino 1, treino 2, treino 3. Na melhor situação, ele ficou 9 décimos atrás do companheiro de equipe. E, de repente, ele se abre. Aos poucos os carros vão indo para a pista. Estamos com imagens ao vivo aqui na Band, diretas de Paul Ricard. São as emoções da Fórmula 1 na 12ª etapa da temporada. A impressão que eu tive que o Leclerc saiu com o pneu, parecia que não era no brilho. A mesma coisa o Hamilton, não é um pneu zero. O Russell, estou vendo a imagem do Russell. O Russell não sai com o pneu na cera, então eles provavelmente vão sair com esse pneu, parar e colocar o pneu zerinho. E o que pega mais, falar, mas já é desgastado, eles não estavam falando que o pneu não dura uma volta e meia. O que pega muito é a temperatura e não os desgastes do pneu. Então você tem que trazer a temperatura lá para baixo, aí o pneu aguenta mais uma volta aí. Coladinhos ali os dois segundos pilotos, né? O Sainz e o Pérez. Se é que a gente pode considerar o Sainz como segundo piloto, já dá, pode considerar o Reginaldo Leme? Ah, sim, com certeza, com certeza. Okay, so Sainz is out there as well. He might give Leclerc a tow, so be careful with that one. Ele já falando uma coisa que faz total sentido. Ó, o Sainz provavelmente vai dar um vácuo pro Leclerc. Então ele fica esperto aí para você não cair nessa confusão. Ele já saiu fora e é isso que vai acontecer. O Sainz, como ele não tem o porquê, né, não vai brigar pela pole, então ele vai puxar um pouco o Leclerc para ver se ele ganha um pouquinho nas retas. Ô Sérgio, eu acho que a decisão, não que seja tomada ainda, mas muito provavelmente é nessa corrida aqui. Porque o Leclerc está 19 pontos atrás, iniciando a segunda metade, que é quando normalmente a Ferrari toma essa decisão. E as possibilidades são muito maiores do Leclerc, que é um piloto mais rápido. Vai continuar assim, os dois lutando. A Ferrari sempre diz, e é uma verdade, o interesse principal está no nome Ferrari, na equipe, em ela ser campeã de construtores, que não vai ser. Pode ser que lute ainda bastante, mas a Red Bull está disparada na frente já.
mas eu considero o Leclerc, o Sainz já um segundo piloto, como evidentemente o Pérez também é. Vamos só contextualizar aqui para os amigos entenderem que às vezes é um pouco difícil a regra da Fórmula 1, ela tem que ser bem explicada para poder ser bem entendida também. Então, caso o Carlos Sainz conquiste a pole position agora, a pole vai para o cara que foi o segundo colocado na prova. É o segundo colocado da classificação. Essa pole não vai contar como estatística para o Carlos Sainz, porque ele vai largar do fundo. Eu vou dar exemplos aqui de Mônaco 2012, quando o Michael Schumacher chegou lá punido, né, tendo que cumprir punição por causa da corrida passada, que foi em Barcelona, exatamente na temporada de 2012, e ele foi o pole, e aí a pole foi para o Marco Webber, contou na estatística do Marco Webber, ou como foi ano passado em Monza, na corrida sprint, que inclusive houve a mudança do regulamento, em que o Bottas foi o pole position, mas ele estava punido para largar de trás, e o Verstappen acabou sendo o pole position naquela oportunidade. Então, é uma explicação que vale para que você que está torcendo aí para o Sainz não fique entusiasmado, porque ele não vai conquistar a pole position, mesmo que faça o melhor tempo hoje. Entenderam? Entenderam. Não, quero saber se vocês entenderam, se eu expliquei bem. Claro, Tá explicou claro, bem, então tá bom, explicou se tá bem. explicado, tá explicado. Então vamos nessa. E uma curiosidade... Tá que entendido. Obrigado, Mariana Boa, Becker. Mari. E é a mesma situação do Magnussen, que, se bem que ele não teria as mesmas condições do Sainz de lutar por uma pole, mas está ali fazendo o TL3 simplesmente por ser um piloto que chegou ao TL3. O Magnussen já chegou 8 vezes ao TL3. Isso conta, sem dúvida nenhuma, na carreira, na hora da renovação, essa coisa toda. Leclerc e Verstappen, os dois ali brigando, um com o melhor primeiro setor, outro com o melhor segundo setor. E agora o Pérez com o melhor terceiro setor. Pérez marcou um 31,6, é a melhor volta até agora do Q3 e a primeira e única, né? Agora vem o Leclerc. Tsunoda passou, o Alonso passou 33,4, o Tsunoda 33,6, o Leclerc vai passar 1,31,2 e agora Leclerc é um pole provisório. 1,31,2. Verstappen vem para cruzar também. Verstappen atrás, 1,31,217. Um centésimo atrás. Separados por 8 milésimos. 8 milésimos separando Leclerc e Verstappen. O que se faz com 8 milésimos? Nada. Impressionante a proximidade que eles estão aí, né, na classificação. Hamilton era quarto, mas o Russell foi lá e bateu a carteira do patrão, ficou com a quarta posição. George Russell. Norris subiu para sexto, 32,6. O Sainz e o Magnussen não têm voltas marcadas ainda. Se é que vão ter, né? Estão nos boxes, parados. Os 8 carros. Ele estava na volta de abertura, eu tinha impressão, mas depois que abriu, vi realmente o Leclerc muito próximo dele. Pois é, nem eu. O Sainz permanece ali no cockpit. Dando E vai sair. Cliquezinho ali na asa. Provavelmente sentido horário ali, tá subindo, tá dando um grauzinho a mais de asa na frente. 6 minutos. Recuperação da melhor volta do Leclerc. Olha lá o vácuo aí, ó. Olha o vácuo. Ó. Pronto, vocês estavam perguntando, a Mari perguntou, o Felipe falou. Olha aí, ó. Num ponto bem chave, ele vai tirar para dentro provavelmente, ó. É isso aí. Bem combinado entre os dois. Este é Felipe Giafone, senhores. E tá bem combinadinho. Bem entendido. Entendeu, Mari de Becker? novo. Entendeu, né, Mari Becker? Tudo entendido. 1,31,2. Leclerc tem a pole provisória. Vamos para os 5 minutos finais. A definição do Grande Prêmio da França para ver quem larga na pole. E nada mais legítimo do que isso, né? Porque isso existe desde que ser criada a DRS, asa móvel, essa coisa toda com a qual eu não concordo. Ali não, é vácuo, é físico. Isso existe desde que a Fórmula 1 nasceu. E vamos falar o seguinte, não foi, eu achei que o Sainz podia, ou foi um pouco de receio de atrapalhar, mas não estava tão perto. Ele poderia ter trabalhado um vácuo um pouco melhor. Mas vai ser muito, você é muito precioso. Não, mas daí né? vamos lá. Será que ajudou? Ajudou um pouco. Esses 8 milésimos, é certeza que pelo menos os 8 milésimos estava lá.
Ele deu 8 milésimos pro Mas Leclerc. certeza que se não desse o vaquinho, ele estaria em segundo. Isso aí. Menos de 5 minutos. São as emoções da Fórmula 1 aqui na tela da Band. A galera tá esperando os carros voltarem para a pista. Todo mundo no box. Pneus na cera, Felipe Jafone. Pneus novinhos. Ciência até da Ferrari, segundo os treinos de ontem e segundo eles mesmos. Então, Sainz saiu à frente do Leclerc. Vai fazer a mesma coisa. Vai tentar agora dar um vácuo um pouquinho melhor. E talvez tenha até uma combinação aí, Serginho, do lado do... Como também a Haas é Ferrari, fala assim, ó, Magnussen, olha lá, o Magnussen nem vai sair, tá vendo? Ó, vamos deixar pra lá essa história aí. Não atrapalha. Não atrapalha, deixa a gente fazer nosso jogo. Porque se eu for pra volta, eu vou ficar na sua frente. A gente é parceiro aqui, mesmo motor. Deixa o Sainz ficar ajudando o outro piloto aí. Os últimos poles você viu ali, Felipe Massa em 2007, Hamilton em 2018 e 2019, Max Verstappen em 2021. Foram os últimos pole positions no circuito francês de Paul Ricard. Hora de definição do grid. 3 minutinhos para o final. E você em casa, quem vai ser o pole? Será que é o Leclerc? Será que o Verstappen vem para tomar essa pole? Aí o Antônio Giovinazzi, piloto reserva da Ferrari. Agora é o ponto máximo da ciência do automobilismo, especificamente da Fórmula 1, né? A exatidão que ela precisa alcançar para que tudo dê certinho, por exemplo, entre os dois carros da Ferrari. Você vê o Sainz e vê atrás ali exatamente o Charles Leclerc. Fala, Mariana. Só para avisar que o Magnussen até aqui já tá? Só faltava ter tomado banho já. Tomar banho, mas sem despentear aquele penteado dele de Johnny Bravo, né? Aquele penteado maneiro dele. Agora é a hora da verdade. 2 minutos, é a hora da verdade. Christian Horner preocupado ali no box da Red Bull. Será que o Max Verstappen consegue a pole position? E o pessoal da Ferrari? Será que é o Leclerc agora que vai ser o pole? Expectativa grande, muito grande nesse momento no circuito francês. Eles ainda em volta de aquecimento. Você lembra aquilo que a Mari falou, né? Que o Gunther falou para ela. A volta de abertura é mais lenta do que o normal. Para a temperatura do pneu não subir muito, né, começar a volta um pouquinho abaixo e terminar na temperatura ideal. Num passado ponto. Num passado ponto. Tá aí o Sainz. Leclerc tem a volta mais rápida, 31.2. Você vê o Alonso e vê o Sainz. Vem com cuidado para fazer o contorno da última curva. E vem pela reta já de asa móvel aberta, dando o pé o Carlos Sainz. Atrás dele está o Charles Leclerc. O Sainz a mesma coisa. Ele abre bem à frente, mas deve tirar o pé lá na reta oposta. Ele abre para deixar campo livre, né? Para o Leclerc não ser atrapalhado em nada. Você vê exatamente nesse wipezinho, nessa imagem pequena, no canto esquerdo alto do vídeo, a performance do Leclerc. Imagem aberta já o Sainz. Já volta bem lenta. Você vê que ele passa 1.5 na primeira intermediária. Ele está guardando ali a presença do Leclerc atrás dele. Enquanto isso, o Leclerc vai dando pé e melhora ali o setor 1. Charles Leclerc com 1,31,2. Tem a melhor volta. Vamos ver o Verstappen. Não faz um bom primeiro setor. Fica 1/10 abaixo do tempo. Volta ruim do Max Verstappen. Leclerc está arrumando para pole position. O trecho bom do Verstappen é o 2. E agora chegou. Agora vai valer. Tira para dentro e deixa livre. Aí. Leclerc está 0,2 mais rápido do que a volta anterior. Ele já tem 15 pole positions. E agora chegou. Agora vai valer. Tira para dentro e deixa livre. Aí. Leclerc está 0,2 mais rápido do que a volta anterior. Ele já tem 15 pole positions.
5 vitórias na sua carreira. Última curva, vem Charles Leclerc. Ele apontou na reta. Vamos ver o Leclerc. Vai passar na bandeira quadriculada. O tempo já está zerado. Charles Leclerc. Charles Marker V. Percival Leclerc passou 1:30.872. Essa foi no capricho, Charles Leclerc. O Verstappen não vai ter condições. Ele vem muito acima. Vem muito acima o Verstappen. Ele passa e faz 1:31.1. Charles Leclerc é pole position no Grande Prêmio da França. Larga na frente a Ferrari. Hamilton passa em quarto. Leclerc e Verstappen na primeira fila. Pérez e Hamilton na segunda. Passa o Russell ao quinto tempo. Depois Alonso, Norris, Tsunoda, Sainz e Magnussen. É a 16ª pole position de Charles Leclerc. Essa foi no capricho com o auxílio luxuoso da equipe. Carlos Sainz ajudou, a equipe ajudou e Leclerc conquista a pole position para alegria da Ferrari. Reginaldo Leme. É tudo que ela precisava, quer dizer, para ser tudo mesmo, ela precisava do Sainz ali mais perto, mas o Sainz vai ter que largar lá no final. Vamos ver o Leclerc. And P1. Grandíssimo. Grande Carlos. P1, agradecendo o Carlos aí pelo vácuo. Essa foi boa. 7ª pole do ano, hein? E Mônaco fica a menos de 200 quilômetros aí desse circuito, né, Reginaldo? Quer dizer, ele tá correndo ali nas cercanias de casa, digamos assim, né? Tá perto de casa, tá mordido porque perdeu aquela corrida de Mônaco, que deveria ter sido dele. E agora ele tem que torcer pro Pérez, pro Sainz conseguir, lá largando em último, como é uma pista que tem pontos de ultrapassagem, que ele consiga chegar o mais próximo possível para tirar pontos pelo menos do Pérez. Unfavorable wind, I think, in that lap, but we can go through it. That's front row though. Nice job. Yeah, it's a bit tricky that last lap, but it's okay. Yeah, good effort, Max. That's Max. That's a good job for tomorrow. Front row start. Eles falam, realmente estava difícil essa última saída que ele deu aí, mas ele tá contente aí. Eles sabem, vocês viram que eles têm um carro melhor para corrida. Ontem foi claro isso, não era pouco. Então basta saber agora se a Ferrari mudou ligeiramente o carro, obviamente a melhor das hipóteses. É certeza que amanhã vai ter corrida boa e o Max vai vir para cima. Na corrida 101 de Charles Leclerc, ele conquista a sua 16ª pole position, a 7ª na temporada. Estreou bem esse capacete aí. Estreou bem. Ele recebe, colhe o carinho, os aplausos do público. 1:30.872. Essa volta fantástica que deu Charles Leclerc. Está encerrada a classificação, portanto. Hoje o nosso agro começa um pouquinho mais tarde, logo depois do encerramento aqui da Fórmula 1. Às 12h45 você vai acompanhar o BEC, o Band Esporte Clube, com matérias especiais de atletismo e também uma matéria especial com Esteban Ocon. Vamos para as entrevistas agora com os 3 primeiros, Leclerc, Verstappen e Pérez. Pérez fez 1:31.3 e conquistou o 3º lugar. E o Verstappen, mesmo não fazendo um setor verde ali, que não melhorou o tempo dele, no setor 2, ele foi 1/10 mais rápido do que o Leclerc naquele setor 2. Eles foram ali para a balança, pesagem oficial feita na pista. Lembrando sempre que o piloto tem que se pesar com todo o equipamento completo, com Hans, macacão, enfim. E por que, tão mais rápido o Verstappen no setor 2? Que é o setor mais de reta. Que pegam tem 2 retas e uma chicane só. E é onde é o lado forte da Red Bull. Cumprimentado também ali pelo Pérez. E agora uma aguinha para hidratar, né? Muito calor, temperatura chegou a 55 graus na pista, 30 graus a temperatura ambiente. E o torcedor em Paul Ricard está de pé, aplaudindo as performances. Vamos para as entrevistas coletivas dentro de mais alguns instantes. Sem esquecer, boa atuação, bom tempo de Hamilton, que ficou a 0,8. Ficou a 8 décimos aí da pole position. Larga atrás do Pérez, larga ao lado do Pérez na segunda fila, com a 3ª fila Norris e Russell, a 4ª fila Alonso e Tsunoda. Ricardo e Ocon formam a 5ª fila. Surpresa foi o Norris, né? Apareceu do nada, Do né? nada. Eles não estavam bem. Chega na hora da classificação. Johnny Herbert vai ser o entrevistador agora. Tradução de Felipe Jafone.
Uma volta brilhante. Como é que foi para você? 16ª pole. Foi uma volta boa. O fim de semana inteiro eu tive problema em colocar uma volta junto, mas teve a ajuda do Carlos. Se não fosse o Carlos, seria muito mais próximo. Então, tomara que o Sainz nos junte amanhã na corrida. Você acha que a Red Bull poderia largar na frente? Eu estava muito surpreso depois do Q1 de alguma forma a gente conseguiu mudar para a classificação, então foi uma surpresa a gente estar na frente. Como está o carro para amanhã? O carro parece bom, mas é difícil entender o que a Red Bull fez ontem, porque eles estavam muito mais rápido ontem, e vamos ver como é que vai amanhã. Agora vai um pouquinho em francês. Agora eu deixo para a Mari traduzir. En plus de ça, on est en pole position, donc j'espère que demain on réussira à ramener la victoire à la maison. Un grand merci à Carlos parce que c'était vraiment un travail d'équipe pour cette qualif et il m'a donné une inspiration exceptionnelle. Ça aurait été plus difficile sans ça, mais bon voilà, maintenant il faut finaliser tout ça demain et on va travailler pour que ce soit le cas. Brilliant, well done. Charles Leclerc, pole position. Repetindo tudo que ele já tinha falado. Okay. Max. Segundo, um pouco desapontado. Parecia que você tinha alguma coisa ali para mostrar. Como é que o que aconteceu? Como é que você se sente? De uma forma geral foi bom. Foi só realmente um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. Não tinha muito gripe, mas a gente tem um carro de corrida decente, então acho que a gente é mais rápido nas retas, então e a gente pode usar isso para amanhã. Você está mais confiante para amanhã, porque você acha que vamos ver amanhã, vai estar um pouco mais quente, mas a gente tem sido... Você está na segunda fila e vai ter uma corrida boa amanhã. Johnny Herbert vai conversar agora com Sérgio Pérez. Como você está sentindo depois disso? Está desapontado? Mas você não estava muito bom até lá. Ele falou que não estava em nenhum lugar até o fim de semana inteiro. Foi o pior fim de semana até a classificação, então a gente conseguiu na classificação recuperar. A gente sabe que você corre muito bem, né? Vai bem nas provas. Como é que vai ser amanhã? Vai ser o nosso... a gente vai tentar andar na frente dos carros vermelhos. Eles estavam muito fortes hoje, né? Os carros da Ferrari. Vamos ver amanhã. Muito bem, portanto, conversando o Johnny Herbert com o pole position Charles Leclerc, a 16ª pole position dele, também com Max Verstappen e com Sérgio Pérez. Aliás, ele fez uma pergunta para o Verstappen se ele estaria ali desapontado. Eu achei o Verstappen desapontado. Acho que ele fez o que ele podia fazer, né? E para mim é muito claro, né? Vamos lembrar, são 7 poles contra poucas aí do Verstappen, são 3. Só que na hora da corrida inverte toda a situação, né? Era 6-3 e 3-6. Aí a hora do vácuo fez toda a diferença. Então, acho que o Verstappen, ele sabe que com um carro bom de corrida, ainda mais os carros desse ano, que eles andam um pouco mais próximo, é mais fácil. Se quem tiver o melhor carro vai andar na frente, ele está confiante que o carro dele é mais rápido e é mais rápido onde passa, que é esse setor 2 que a gente estava falando. Regi, você que gosta sempre de trazer esses números importantes do pole position até a primeira curva. Vamos ter de novo uma primeira fila com Charles Leclerc e Max Verstappen. Esse é que é o grande problema, porque são 413 metros, né? Dá para fazer um ataque. Não sei se o Verstappen faria isso, sendo líder do campeonato, tendo uma vantagem de 38 pontos, mas é próprio dele, o Leclerc. O problema do Verstappen é que ele não tem muito o racional, não, ele é mais pro emocional. Mas depois, durante a corrida, a própria Red Bull deve orientá-lo a pensar no campeonato. É interessante no Q1, Q2 e Q3 que a Ferrari dominou todos. Leclerc no primeiro, Sainz, o Alesi dando um abraço aí. É quem vai entregar o troféu Pirelli ali, que é o pneuzinho com a
assinatura ali do Leclerc. E agora costuma-se assinar o Alesi também, ó. Eu acho que essa ação da Pirelli é muito legal de trazer ex-pilotos sempre oferecendo o troféu Pirelli. O Jean Alesi tem uma vitória na Fórmula 1. Pela Ferrari. Pela Ferrari. Mas é isso, Sérgio. O Leclerc teve 4 poles consecutivas sem conseguir vencer. Claro que isso está na cabeça dele, mas agora ele está em busca aí da liderança do campeonato. Muito bem, portanto, Leclerc, Verstappen, Pérez, Hamilton, Norris, Russell, Alonso, Tsunoda, depois Ricardo e Ocon, Bottas e Vettel, Albon, Gasly, Stroll, Zhou, Mick Schumacher, Latifi e a última fila com Carlos Sainz em 19º e Kevin Magnussen na 10ª posição. Vai aparecer exatamente aí, está aparecendo no vídeo, as 3 primeiras posições com o Leclerc, a sua 16ª pole position, ele que estreou no seu grande prêmio na Austrália em 2018 e conquistou já, portanto, 16 pole positions e 5 vitórias, a 6ª pole position. 10ª posição vai aparecer exatamente aí, está aparecendo no vídeo, as 3 primeiras posições com o Leclerc, a sua 16ª pole position, ele que estreou no seu grande prêmio na Austrália em 2018 e conquistou já, portanto, 16 pole positions e 5 vitórias, a 6ª pole position do ano. Estou agradecendo aqui a Mariana Becker, já vem o Nosso Agro e depois o Band Esporte Clube, o Beck. Agradecendo a Mariana Becker, a Felipe Giafone e também a Reginaldo Leme pela parceria e convidando você amanhã, a partir de 9h30 da manhã, começar o dia com o pé cravado no fundo, Fórmula 1, Grande Prêmio da França, aqui na Band. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre, valeu demais a sua companhia. Parabéns, Charles Leclerc, pole position. E aí, tá ligado? Band, o canal do esporte.